Diga, galera do primeiro ano, né, dando continuidade aí às nossas aulas, tá bom? Falando um pouco sobre essa questão da história da arte. Hoje vamos continuar, né, falando sobre essa questão aí da arte grega, né, um grande movimento artístico que surge, né, uma cultura, uma civilização que foi muito importante para o contexto histórico da humanidade, né? E que também desenvolve, né, aspectos artísticos muito interessantes. Então, a arte grega, né, galera, como eu falei para vocês lá na nossa primeira aula, né, só fazendo uma retomada rapidinho, né, hoje vocês sabem, a gente vai falar sobre essa questão dos templos gregos, né, a gente já falou sobre essa questão das colunas, e se der tempo a gente vai falar além dos templos, tá bom? A gente vai falar também um pouco do teatro grego, tá bom? Então vamos lá, galera. Ó, a arte grega, né, ela volta-se justamente pelo gozo da vida presente, tá bom? Eles trabalhavam justamente com essa questão do equilíbrio, né, artístico, da harmonia, da perfeição, tá bom? Né, contemplando aí a natureza, né, contemplando essa questão da vida na Terra, contemplando, desculpa, o gozo, as manifestações humanas, né, a sua busca constante pela perfeição, né? Você tem justamente esses pontos aí interessantíssimos, né, sobre essa questão da luta pela perfeição na ideia da arte grega, né? O racionalismo, o amor pela beleza, né? O interesse pelo corpo do homem, né? Pela forma masculina, né? Essa questão das pequenas medidas, né? Do desejo, a ideia de democracia. Então, todos esses pontos, né, que são muito interessantes, eles foram manifestados justamente através da arte grega, né? Então, como vocês viram, eu já falei um pouco para vocês lá nas primeiras aulas sobre as colunas. Hoje, galera, a gente vai falar um pouco sobre os templos gregos, né? E sobre essa questão também dos teatros gregos, tá bom? Os templos, né, dos quais o mais importante, eu acho que eu até citei para vocês também na aula passada falando sobre essa questão da coluna, né, que é justamente o templo de Paternon, né, da deusa Atenas, construído justamente na Acrópolis de Atenas, né, no lugar mais alto da deusa, em homenagem justamente à deusa, em um lugar mais alto da cidade, em homenagem à deusa, né, dentro da mitologia grega, justamente aí a deusa da sabedoria, tá bom, galera? Então a ideia é, né, a construção desses templos, né, as suas características são evidentes, voltadas justamente para a ideia da simetria entre o pórtico de entrada e dos fundos, né? Então você tem aquela parte mais alta, tanto na parte de entrada como no fundo. Você tem assim, a criação do pórtico, né, desse modelo, né? Então era uma característica aí muito constante nessa questão da construção dos templos gregos, né? O degrau mais elevado se chama a atenção porque ele é um estibata, né? Um estilobata, desculpa, sobre essa questão aí da ideia, né? De voltar a sua ideia justamente para adoração, né? Para a deusa, né, para os deuses o qual esse templo estava sendo levantado, né? E sobre ele era erguida justamente as colunas, né, que seguiam aquele modelo que a gente falou na aula passada, dórico, jônico e coríntio, né? Sobre a sua questão as formas orientais, né, horizontais, a coluna sustentava-se justamente o estelabatemo, né? E horizontal, formando aí por três partes, né? A arquitrave, tá bom? O friso e as conijas, tá bom? As colunas e o estar batendo era construído segundo os modelos da ordem dórica, jônica e coríntia, que é algo, né, que a gente viu justamente aí na aula passada, tá bom, galera? Então, assim, é interessante lembrar justamente que esses templos estão focados justamente à adoração sempre de um deus, né? Vocês sabem lá, a famoso Olimpo, né? Que era a morada dos deuses, também essa questão do templo. Já o teatro, galera, grego, né? Que estava voltado justamente à ideia
da tragédia e da comédia, né, era usado como forma de educar o povo, né, aprender assim a dar exemplo justamente através do teatro, né? O teatro grego tem uma característica muito interessante, né, que era justamente a exibição de dois extremos, né, a tragédia e a comédia, tá bom? Os homens, né, olha só que curiosidade, os homens interpretavam, né, justamente os papéis aí feminino, né, até porque as mulheres não podiam nesse período participar do teatro grego e automaticamente eles usavam máscaras, né, para demonstrar ali as características femininas, tá bom? As máscaras, né, galera, possuíam um cone interno, né, frente à boca para direcionar o som para fora justamente nas apresentações, tá bom? Então, galera, na próxima aula a gente vai falar justamente sobre essa questão dos ginásios, das praças e da pintura grega, tá bom? Então, fiquem aí, assistam sempre os vídeos, tá bom? Fiquem ligados e até mais, galerinha.